Olá, seja bem-vinda a mais um capítulo da nossa jornada do retorno à mulher inteira. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a origem do autoabandono. A gente fala sobre o autoabandono, sobre como a gente reconhece esse autoabandono, mas a gente ainda não falou da origem desse padrão. Onde que ele começou? E eu queria te fazer uma pergunta. Talvez, pode parecer distante, mas está profundamente ligado às nossas escolhas e os padrões que repetimos. O autoabandono começa, sabe aonde? Na criação, não no relacionamento. Tem alguns momentos que eu vou buscar aqui algumas anotações para eu não perder, de fato, os pontos que eu acho muito importante você saber, e se porventura você quiser anotar algumas coisas, eu sugiro que você faça isso. Então, só recapitulando, talvez você não tenha percebido, mas esse padrão de se autoabandonar, geralmente, ele começa lá na infância, na nossa criação. Então, por que eu estou falando isso? Dificuldade em dizer não, dificuldade em colocar limites, necessidade de estar sempre agradando o outro, medo constante de ser rejeitada, e tudo isso, gente, que eu estou falando aqui, são coisas que eu, Daiane, vivenciei. Algumas delas eu vivencio até hoje, porque estamos sempre numa jornada de autoconhecimento e de autocura, né? A gente vai buscando ferramentas para se curar e para ressignificar e para se equilibrar. Então, muitas coisas eu ainda lido com elas até hoje. Então, como eu disse, medo constante de ser rejeitada, tudo isso, presta atenção, não surgiu no seu último relacionamento, isso não surgiu em alguma amizade sua, isso não surgiu em alguma experiência profissional sua, isso não é de agora, né? Esse padrão de autoabandono na vida de uma pessoa, ele não é aprendido da noite para o dia, ele não surge do nada. Eu me relacionei com uma pessoa e eu aprendi a me autoabandonar por causa daquela pessoa. Não, esse é um padrão que foi aprendido durante muitos anos. Foi algo repetido durante muitas situações e aquilo se torna parte da tua identidade, a ponto de você não entender mais que isso é errado. Você faz isso com tanta constância que para você aquilo ali passa a ser normal, embora te cause muito problema, embora te cause muita dor emocional. Então, repetindo, isso é algo que a gente aprende repetindo por muitos e muitos anos. Bom, dito isso, eu quero passar por uma etapa aqui dentro dessa jornada, onde talvez você vá se conectar e vai conseguir se reconhecer. Então, assim, o que seria uma criação rígida? Vamos lá. Você já ouviu a frase assim, talvez você já tenha até dito, se você é pai ou mãe, você pode ter dito isso para os seus filhos. Engole o choro, para de drama, nem doeu tanto assim, você tem que ser forte, para com isso, você está chamando atenção demais. Sabe frases desse tipo? São coisas que muitas vezes a gente escuta na infância. A gente começa a aprender desde cedo, e eu não estou dizendo que isso é culpa dos nossos pais. Eles também estavam repetindo padrões que eles aprenderam. Por isso que a consciência liberta. Por isso que estar com clareza e ter consciência dos padrões nos liberta. Porque a partir do momento que você sabe que isso é um padrão, deixa eu quebrar com isso, deixa eu romper isso aqui, não vou fazer isso na vida dos meus filhos, eu não vou repetir essa mesma frase, eu não vou repetir esse mesmo jargão, eu não vou repetir essa mesma atitude com os meus filhos. Por quê? Porque eu tenho consciência. Então não é uma questão de culpados, é uma questão de consciência. Então a gente vai aprendendo.
O momento da tua infância, onde você tinha que reprimir emoções, você não podia falar o que você sentia porque senão era desconfortável para os outros, você não podia chorar porque o choro era algo que trazia um desconforto, as pessoas não sabiam lidar com a sua dor, não sabiam lidar com o seu choro, então o que era melhor? Engole o choro. E isso vai introjetando na criança, isso vai fazendo com que o ser humano silencie aquilo que ele sente, silencie aquilo que está doendo nele. E aí vem um segundo problema, o amor de forma condicional, ou seja, bom, se eu for boazinha, eu vou receber atenção e carinho. Se eu não der trabalho, eu vou ser amada. Se eu for a menina boazinha, eu vou receber a aceitação. Se eu for uma pessoa querida, que agrada a todo mundo, eu vou sempre ser amada, nunca vou ser rejeitada. E aí você passa a ser aquela pessoa que não fala o que sente, que não sabe dizer não para os outros. Você passa a aceitar tudo que as pessoas falam. Você passa a carregar o mundo nas costas. Por quê? Porque eu quero ser amada, porque eu quero ser validada, porque eu quero ser admirada, porque eu quero ser aceita. E aí você começa a desenvolver um padrão onde o amor precisa ser merecido. Olha que coisa mais tóxica e que enredo, né? Que maçaroca de coisas. Poxa, eu me abandono porque eu tive uma criação rígida que me ensinou que eu não podia sentir, porque sentir era uma coisa que deixava o outro desconfortável, então eu aprendo a ser boazinha para eu ser amada. E aí você pega tudo isso e traz para dentro de um relacionamento. E de novo, a gente não está aqui numa caça às bruxas. Ninguém aqui está caçando quem é culpado. A gente está aqui para falar de consciência. E uma coisa que é muito importante você ter agora, a partir desse momento, nessa jornada, é a clareza de que isso aqui não é para consertar ninguém, não é para consertar nenhum relacionamento. Isso aqui é para trazer você de volta para a sua essência, para você começar a tomar decisões e agir de forma leal a você mesma. Tudo bem? Isso é um combinado. Então, em muitos contextos, como eu disse, quando você é criança, você vai desenvolvendo esses padrões. E aí, essa aprendizagem, como eu falei, não fica na infância, ela vai se manifestar na vida adulta de várias formas e até mesmo profissionalmente. Né? Vamos supor que você está numa posição, num cargo, e você começa a aceitar tudo que os outros te pedem. Você não sabe dizer não para o seu chefe, você não sabe dizer não para os seus colegas. As pessoas às vezes vão gritar com você, vão falar coisas e você vai ficar quieta. Por quê? Você tem uma ânsia dentro de você que você quer ser reconhecido, você quer ser aceita, você quer ser admirada, você quer ser incluída. E aí você passa a aceitar tudo. Isso chama-se autoabandono. E, como eu disse em alguns outros vídeos aqui, as pessoas gostam disso, tá? Por quê? Se eu aceito tudo, se eu não falo não, se eu sou sempre a boazinha, as pessoas gostam, mas elas não te respeitam. Porque você não tem posicionamento, você não tem opinião. Isso é muito ruim. E aí, o que acontece? Em muitas situações, isso vai gerar em você uma exaustão, certo? Porque ninguém aguenta isso o tempo todo. Quando você é criança, você faz isso por sobrevivência, né? Eu precisei aprender esse padrão, etc. Mas na fase adulta você não vai aguentar muito tempo. Vai gerar uma exaustão. Isso aconteceu comigo. Eu já compartilhei aqui em alguns vídeos. Você chega num ponto em que não existe mais a menor chance, a menor condição psicológica de você sustentar esse padrão por mais tempo. E nesse momento do vídeo eu gosto de compartilhar alguma frase que me ajuda a explicar esse processo de uma forma sem expor histórias, mas vai fazer sentido para você, eu acredito. Meu corpo, tô falando de mim, Daiane, o meu corpo aprendeu super cedo que sentir não era seguro. Por quê? Porque em determinadas circunstâncias, o meu corpo falava, o meu corpo, ele dava um sinal de alerta, mas eu aprendi que sentir não era seguro.
Em algumas situações da minha infância, aquela menina inocente, aquela criança pura, ela se viu em situações onde ela não sabia nomear o que estava acontecendo, mas o corpo estava falando. Só que a alma, só que o psicológico aprendeu. Sentir não é seguro. Então o que eu vou fazer? Vou ficar quieta. O que eu faço com o que está acontecendo? Não vou causar problemas. O que eu faço com o que eu estou sentindo? Não vou trazer conflitos. Por quê? Porque eu aprendi que ser boazinha, que ser uma menina quietinha, que ser alguém que agrada a todo mundo, me fazia ser amada, admirada, aceita, acolhida. Talvez você também tenha aprendido desde cedo silenciar. E muitas vezes o nosso corpo silencia aquilo que não deveria ter silenciado. Eu não estou aqui, nesse momento, para fazer você reviver histórias dolorosas. Eu não estou aqui para você ter que remoer situações da sua vida. Mas eu estou aqui para te ajudar a ressignificar aquilo que você não conseguiu entender lá atrás. Assim como eu tive auxílio, assim como eu usei de ferramentas para poder ressignificar minha história, é isso que nós estamos fazendo aqui nessa jornada. E hoje, com muita honestidade, eu digo para você, é possível você voltar à sua essência. Sair desse cansaço, dessa fadiga, desse estranhamento que você já não se reconhece mais. É possível. É possível ser feliz de novo. É possível recobrar os próprios limites. É possível deixar de ser aquela criança ferida que aceita tudo de todos o tempo todo, só por migalhas, muitas vezes, de amor. Então, eu quero que você, ao olhar para trás, percebendo esse autoabandono, eu não quero que você volte lá para sofrer, pelo contrário. Eu quero que você volte lá, tenha consciência do que aconteceu na tua vida e a partir de agora você se disponha a trabalhar sobre uma nova ótica, sobre a ótica de alguém que está consciente. E aí eu quero te convidar. Esse é um exercício prático para hoje, tá bom? Por isso que eu falei, se você tiver uma caneta, um caderno, anota. Anota, a gente fala insights, né? Mas insights nada mais são do que coisas que tocaram você. Talvez uma frase, talvez algo que eu dei de exemplo que despertou algo na tua consciência. Anota isso, tá? Ao final dessa jornada, nós vamos ter uma surpresa para vocês, tá? Eu estou preparando com muito amor, com muito carinho. Nós vamos ter uma surpresa aqui de conteúdo para que vocês possam ter acesso. E eu gostaria muito que você ficasse até o final aqui comigo. Então, eu queria fazer um exercício prático com você agora. Quero que você, por favor, pegue o seu papel, sua caneta. Se você não pegou ainda, anota no telefone. Se não der para anotar no telefone, você corre a algum lugar aí e dá uma pausa no vídeo, pega o papel e a caneta e eu quero que você escreva o seguinte. Faz uma reflexão comigo. Pense em momentos da sua vida em que você silenciou um sentimento ou deixou de expressar algo importante para não perder a aceitação de alguém. Talvez tenha sido na infância, talvez tenha sido agora na fase adulta, eu não sei. Mas eu quero que você faça esse trabalho de lembrar quando é que você precisou engolir alguma coisa para você ser aceito, certo? Quero que você se lembre disso e que você escreva. E o objetivo, gente, não é consertar isso agora. De novo, vou falar, o objetivo não é consertar isso agora. O objetivo é reconhecer. Por quê? Presta atenção. Quando eu reconheço, eu trago
para minha consciência, né? Por exemplo, quando a gente comete um erro, quando a gente erra com uma pessoa, por exemplo, você vai lá, desculpa, não cola, né? Ai, desculpa. Não. Quando a gente, de fato, se desculpa de forma honesta e verdadeira, é porque a gente reconheceu que errou. Então, da mesma forma, para mudar esses padrões de autoabandono que foram enraizados na nossa vida, lá na nossa criação rígida na infância, eu preciso reconhecê-los para que eu tenha consciência e possa começar a agir de forma diferente. Percebe a dinâmica disso? Olha, todas as vezes que eu sentia alguma coisa ou que alguém falava alguma coisa, me sentia ameaçado, ao invés de me posicionar, eu calava, eu silenciava. Eu deixei de me defender uma vez dentro da minha relação com o fulano, porque toda vez que eu ia me defender, o fulano gritava. Opa! Quer dizer que eu tô ficando quieta para não gerar um conflito. Eu reconheço esse padrão. Então, eu não gosto de conflito. Automaticamente, eu não me imponho, não coloco limites e não digo para as pessoas aquilo que eu não aceito que faça comigo, porque eu não quero entrar em conflito. Se eu tenho essa consciência, a partir de agora, eu vou mudar a minha atitude. O fulano grita, isso é um problema dele. Eu vou continuar comunicando os meus limites, independente da atitude do fulano. Daiane, mas eu não vou viver com uma pessoa que está sempre gritando. Ótimo! Ótimo! Tá aí o primeiro passo que você tem que dar. Porque ou o fulano muda e te respeita, ou você precisa se retirar desse lugar. Não vou entrar aqui no mérito de relacionamento, porque isso seria muito, muito injusto, porque a gente precisa de muito mais tempo para tratar disso, tá? Mas, a partir do momento que tenho consciência, começo a agir diferente. Então, se você escreveu aí no seu caderno, se você anotou no teu celular, isso vai servir para você refletir pelos próximos dias sobre consciência de padrões de autoabandono. Então, antes de encerrarmos, eu quero reforçar que essa jornada não tem o objetivo de expor, não tem o objetivo de reviver eventos dolorosos. Porém, nós vamos aqui compreender padrões emocionais e construir autonomia. E se você quiser, se você desejar, de uma forma sem expor nomes e sem colocar culpados, se você quiser, nos comentários, compartilhar a tua experiência. Olha, Daiane, isso aconteceu na minha infância, eu aprendi que eu não podia falar, não podia chorar, ou enfim. Se você tiver vontade e quiser compartilhar aqui para que isso se torne uma comunidade, um ambiente seguro para a gente poder se curar junto, fica à vontade. Compartilha aqui, escreve nos comentários o teu exemplo, tá? Mas, de novo, sem citar nome, sem apontar culpado, sem nada. E assim a gente vai juntas, nós vamos nos munir, né, de experiências para ajudar umas às outras, tá bom? Eu entendo que isso é uma força, né? Se a gente compartilha, a gente permite que outras mulheres também se exponham num ambiente seguro para que a gente saiba, poxa, não sou só eu que estou sentindo isso, não fui só eu que vivenciei isso, eu também tenho histórias parecidas. Isso vai dando às outras mulheres força para poder também se reerguer e para poder se curar. Então, no próximo episódio, nós vamos aprofundar por que mulheres fortes carregam o mundo nas costas, e aí elas acabam se perdendo delas mesmas, e isso traz junto um preço muito alto na vida adulta. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nós estamos só no começo dessa jornada. Se fez sentido para você, compartilha com uma amiga, compartilha com um familiar, e vamos juntas nessa mesma visão de cicatrizar as nossas feridas e transformar isso em muita força. Um beijo para você.